Benjamin Franklin dizia que 1 centavo poupado é 1 centavo ganho. E este é um excelente lema de vida para se seguir. Mas aposto que você vai concordar comigo quando eu disser que existem exceções a essa regra, especialmente em situações extremas. Tenho certeza de que você já ouviu falar nos nomes de grandes bilionários como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e Bill Gates. Mas e quanto a John Paul Getty? Bom, caso isso tenha acontecido antes de você nascer, Getty era o homem mais rico do planeta nos anos 60. Ele tinha cerca de 1 bilhão e 200 milhões de dólares na época, algo como aproximadamente 10 bilhões de dólares hoje. Nada mal para pouco mais de 50 anos atrás. Mas o magnata do petróleo não era famoso apenas por sua riqueza, mas também por ser pão duro. E o incidente que selou sua posição como um avarento lendário foi bem sombrio. Foi o sequestro do seu neto de 16 anos, John Paul Getty III, em 1973. Na época do incidente, o adolescente independente estava morando em Roma com seu pai. Mas um herdeiro do homem mais rico do mundo não passaria despercebido, e a mídia local estava bem ciente de quem ele era. Devido ao seu estilo de vida boêmio, o garoto foi apelidado de o hippie de ouro pela imprensa e foi transformado em uma celebridade apenas por causa de seu sobrenome. No dia fatídico, o menino estava comprando uma revista em quadrinhos em uma banca de jornal. Foi então que os sequestradores o pegaram. Os homens o levaram para um esconderijo na parte sul do país. Como o sequestro foi bem sucedido, eles enviaram um bilhete de resgate exigindo 17 milhões de dólares para soltar o jovem são e salvo. Isso equivale a cerca de 100 milhões de dólares nos dias de hoje. Quando o pai do adolescente pediu para seu pai pagar o resgate, o avô pão duro recusou, achando que isso era apenas um golpe para tirar dinheiro dele. E talvez ele estivesse certo. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Até a namorada do adolescente diz que ele brincou com a ideia de fingir seu próprio sequestro para conseguir dinheiro do avô. Mas esses eram os dias em que o jovem casal estava lutando para conseguir dinheiro para sobreviver. Depois que eles começaram a trabalhar como modelos, o bom senso prevaleceu e abandonaram a ideia. Bom, todas as dúvidas sobre o sequestro ser ou não uma farsa foram respondidas quando os sequestradores começaram a fazer ameaças reais ao bem-estar do adolescente e a realizá-las. Eu vou poupar você dos detalhes terríveis, mas no final, amigos, romanos, compatriotas, todos entenderam que o sequestro era muito real. Mas Getty, apesar de ser um bilionário, ainda assim se recusou a pagar o resgate. Sem ter outra opção, a mãe de Paul, Gail, decidiu arrecadar fundos para garantir a libertação de seu filho. Ela até falou com um dos sequestradores por telefone, o qual simplesmente não conseguia acreditar que essa família não iria entregar o dinheiro. Como era possível aquele homem podre de rico deixar sangue do seu sangue na situação em que o pobre garoto estava agora? Dizem que os sequestradores até mesmo começaram a simpatizar com o refém, ou talvez eles estavam começando a acreditar que o seu hóspede especial estava mostrando não ter valor algum para o seu objetivo e que seus esforços haviam sido em vão. Bom, acho que nunca saberemos. O que sabemos é que, depois de 5 meses, John Paul Getty finalmente cedeu, mas só depois de ter negociado com os sequestradores e reduzido o resgate para 3 milhões de dólares. Getty concordou em entregar não mais do que 2 milhões e 200 mil dólares, já que esse era o valor máximo que poderia abater dos seus impostos. Ele emprestou os 800 mil dólares restantes para seu filho, o pai do menino, com juros de 4%. O adolescente foi finalmente libertado, depois que o resgate foi pago. Assim que voltou para casa, por sugestão de sua mãe, ele tentou ligar para seu avô para agradecer pelo dinheiro do resgate, mas este se recusou a atender a ligação. Mais tarde, Getty disse à mídia que não acreditava em pagar sequestradores. Tenho 14 netos. Se pagar resgate, terei 14 crianças sequestradas. Foi como justificou a sua maneira de pensar. De qualquer forma, não seria nenhuma surpresa para você que um homem que negociasse com o sequestrador para diminuir o valor do resgate do neto fosse bem conhecido, durante toda a sua vida, por barganhar em quase tudo. Seja em suítes de luxo ou comprando obras de arte e imóveis, ele não comprava nada sem baixar o preço primeiro. Então, quando começou a negociar a compra da linda mansão inglesa Sutton Place, em Surrey County, no Reino Unido, ele estava determinado a fazer o melhor negócio possível. E foi exatamente isso que conseguiu. Getty conseguiu comprar a propriedade de 72 quartos
por cerca de metade do preço que o proprietário tinha pago 40 anos antes, quando a comprou. Nesse ponto, você provavelmente pode imaginar qual foi a motivação que o levou a se mudar da cidade grande para um pequeno condado provinciano. Era puramente financeira. O custo de vida em Surrey era muito mais barato do que em Londres. Getty até disse a um colunista americano que pagava 10 centavos por um rum com Coca-Cola em Surrey, enquanto no Ritz London a bebida custava mais de $1. Bom, sim, tenho certeza de que ele economizou muito dinheiro vivendo no campo. Existem diversas outras histórias anedóticas sobre a reputação do mesquinho Getty. Elas podem parecer cômicas, ridículas e às vezes até mais estranhas que a ficção, mas isso não significa que não sejam verdadeiras. Sua secretária afirmava que Getty lavava suas roupas à mão porque não queria pagar pelo serviço. Quando suas camisas ficavam desgastadas nos punhos, ele aparava a parte desgastada em vez de comprar novas. E nas raras ocasiões em que comprava roupas, também era sovina com isso. Por exemplo, nunca comprou um par de meias que custasse mais de $1. Reutilizar materiais de escritório era outra obsessão. Ele cuidadosamente guardava e reutilizava envelopes pardos, elásticos e outros acessórios de trabalho. Para economizar no aquecimento central, ele colocou alguns aquecedores elétricos em sua sala de estar. Ei, por que aquecer uma mansão inteira se você é a única pessoa morando lá? Eu entendo o pensamento dele. Então, novamente, por que comprar uma mansão inteira só para você? Quando Getty levou um grupo de amigos para um show de cães em Londres, os fez andar pelo quarteirão por 10 minutos, até que os ingressos ficassem pela metade do preço às 17 horas. Ah, mas isso não era tudo que seus amigos e parentes precisavam tolerar. Deixando de lado toda a situação com o sequestro, obviamente, seus convidados às vezes usavam o telefone da casa de Getty para fazer ligações internacionais para a Austrália ou para os Estados Unidos, e essas ligações não eram nada baratas. Lembre-se, isso é bem antes da existência do Skype ou do FaceTime. Então, o homem decidiu instalar um telefone público em sua casa para os convidados. É isso mesmo, para fazer uma ligação, eles precisavam pagar. Além disso, colocava trancas na discagem em todos os telefones comuns da mansão, para que apenas as pessoas autorizadas pudessem usá-los. Ok, eu acho que você realmente entende agora. Esse cara era igual o Scrooge, o adorável avarento, apesar de seus bilhões. Mas por que isso? O autor John Pearson atribuiu parte do pão-durismo de Getty à sua educação rígida, que enfatizava a vida modesta e a economia pessoal. Ele nunca compraria nada, a menos que estivesse convencido de que seu valor aumentaria com o tempo. Getty alegou que sua moderação em relação aos outros era uma resposta para as pessoas que tentavam se aproveitar dele e não pagar sua parte justa. Bom, se você tentar ver as coisas do ponto de vista do homem, acho que as pessoas que usam você pelo seu dinheiro se tornariam um problema crescente quanto maior fosse a sua fortuna. Ainda assim, era um tanto exagerado. Mas acima de tudo, a história de Getty nos mostra que o dinheiro nem sempre traz felicidade. Talvez às vezes possa, mas com certeza nem sempre. Apesar de toda a sua riqueza e fama, John Paul Getty viveu uma vida solitária. Ele se casou e se divorciou 5 vezes. E apesar de ter tido 5 filhos e muitos netos, quase sempre vivia sozinho. Mas vale a pena mencionar que a história de Getty não é apenas sobre o seu pão-durismo brutal. Não há como negar que ele trabalhava duro e era um homem de negócios excelente. Aos 74 anos, quando a maioria das pessoas se aposentava e ficava mais tranquila, Getty ainda trabalhava de 16 a 18 horas todos os dias, supervisionando suas operações em todo o mundo. Em uma última entrevista que deu algumas semanas antes de sua morte, ao ser perguntado: "O que mais você, o homem mais rico do mundo, quer na vida?", ele disse: "Eu gostaria de fazer ainda mais negócios." E bom, eu acho que isso resume tudo. Por que você acha que Getty relutou em pagar o resgate? Por preocupação genuína com seus outros netos? Pela educação? Ou por pura ganância? Conte as suas teorias nos comentários abaixo. Se você aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe com um amigo. Mas ei, não saia daí! Nós temos mais de 2.000 vídeos interessantes para você conferir. É só escolher o vídeo da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Permaneça no lado incrível da vida.